Bom, vou trazer detalhes para vocês sobre essas duas situações envolvendo as possíveis saídas dos dois jogadores. Primeiro, sobre Maurício Lemos. De fato, o Vasco tem interesse na contratação do atleta. O zagueiro uruguaio, de 28 anos, tem contrato com o Atlético até dezembro de 2025. Disputou 14 jogos nessa temporada, 767 minutos em campo e marcou 2 gols, ambos durante a disputa do Campeonato Mineiro. Ele não entra em campo desde o dia 23 de junho. A última atuação do Maurício Lemos foi diante do Fortaleza, no empate por 1-1 na Arena MRV. Depois disso, ele se lesionou, se recuperou. No entanto, não voltou a atuar pelo elenco. Isso porque já disputou 6 partidas no Campeonato Brasileiro. Se entrar em campo mais uma vez, não poderá ser transferido para um clube da elite do futebol nacional. Diferentemente do São Paulo, que fez uma proposta por empréstimo até dezembro de 2024, com a opção de compra em $1 milhão, vou trazer aqui para vocês quanto está $1 milhão em reais, 5.520.000 reais. O Vasco fez uma proposta pela contratação do jogador em definitivo, para que ele assine por 2 temporadas, até dezembro de 2026. E aí a ideia do Vasco é que o Maurício Lemos se transfira para São Januário nesta janela de transferências. Lá atrás, o São Paulo disse para mim que o jogador não deixou o Atlético para defender as cores do clube do Morumbis por causa de uma situação, uma pendência financeira que existia entre Galo e Maurício Lemos. A diretoria do Atlético deu a seguinte versão: Maurício Lemos desistiu de se transferir para o Vasco. Ele não quis ir. Para o São Paulo, desculpa. Ele não quis ir. Ele não se animou. E agora, vendo essa situação com o Vasco, ela se repete. O jogador ainda não foi convencido de que a transferência para o Vasco é a melhor opção. No entanto, ele, Maurício Lemos, terá que arrumar um jeito de jogar. Caso fique no Atlético, ele não terá tantas oportunidades. O técnico Gabi Milito não pretende utilizá-lo com tanta frequência. Não à toa, ele não entra em campo há mais de um mês. Ele não é relacionado para uma partida do Atlético há mais de um mês. Então, existe a possibilidade de saída do Maurício Lemos. Ela ainda não foi sacramentada porque o jogador precisa ser convencido de que, nesse momento, a melhor opção para ele, Maurício Lemos, seria deixar o Atlético. O atleta ainda não tem a convicção de que a melhor opção seria defender as cores do clube paulista, ou do clube carioca. Ele ainda não tem essa convicção. Ele gostaria de permanecer na cidade do Galo. Ele gostaria de seguir no elenco que é comandado pelo técnico Gabriel Milito. E é por isso que o negócio ainda não andou. O Vasco já fez a proposta, encaminhou uma oferta, que era a compra em definitivo do zagueiro uruguaio de 28 anos, que tem contrato com o Atlético até dezembro de 2025. No entanto, encontra dificuldades para convencer o atleta de que a ida para o clube carioca é a melhor opção nesse momento. Então, hoje, a grande dificuldade do Vasco é convencer Maurício Lemos. Bom, eu conversei também com pessoas ligadas ao Atlético para saber sobre a situação de Igor Rabelo. O jogador não entra em campo desde o último dia 7 de julho, quando o Atlético enfrentou o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no estádio Newton Santos. E aí, para que vocês entendam a situação, depois disso, ele foi expulso naquela partida, aí ele não entrou em campo contra o São Paulo, porque teve que cumprir suspensão, e ficou fora, por opção do técnico Gabi Milito, ficou no banco de reservas, na verdade foi relacionado, mas ficou fora do gramado, nos jogos contra Juventude, Vasco, Corinthians e Criciúma, os 4 pelo Campeonato Brasileiro. Também não foi utilizado nos 2 jogos da Copa do Brasil, das oitavas de final, contra o CRB. Então, hoje, para o técnico Gabriel Milito, ele está longe de ser a primeira opção. Na verdade, ele é a última opção dentre os jogadores disponíveis. As primeiras opções são para formar aquele sistema defensivo com 3 homens. O Sarabia, o Bruno Fux, o Júnior Alonso. Depois deles, Lianco, Batalha e o Garoto Rumo. Aí sim surge o Igor Rabelo como a 7ª opção para esse elenco. Então, hoje, ele de fato não está nos planos. Não é um nome que agrade ao técnico Gabriel Milito. O próprio Igor Rabelo, ou melhor, o staff do Igor Rabelo, já me confirmou que procura uma nova equipe para ele. O Santos fez uma proposta. Só que o Igor Rabelo, nesse momento,
não pretende jogar por divisões inferiores do futebol brasileiro. Por isso, recusou a ida ao Santos. Então, o staff do jogador trabalha uma transferência para o exterior. A ideia do empresário André Cury e do também empresário Anselmo Paiva é levá-lo para o exterior. O Igor Rabelo hoje ele tem dificuldade demais de se firmar no elenco atleticano. E a diretoria do Galo não gostaria de liberá-lo, porque entende que em uma eventual necessidade, como aconteceu recentemente, quando o Atlético teve até 12 desfalques para uma partida, pode ser necessária a utilização do Igor Rabelo. Então a diretoria, nesse momento, entende que talvez o ideal seja a manutenção do jogador, mesmo que ele não esteja nos planos do técnico Gabriel Milito, mesmo que o jogador não tenha se adequado totalmente à forma de atuar de Gabriel Milito. E por isso, não jogue desde a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como eu disse, ele ficou fora da partida contra... aliás, a última partida dele foi contra o Botafogo na 15ª rodada, no Engenhão, e depois disso ele ficou fora de 4 partidas do Brasileirão e 2 da Copa do Brasil. Ou seja, 6 jogos sem atuar do atleta. O Atlético não quer se desfazer dele, mas o técnico Gabi Milito entende que ele não seria tão útil à forma de jogar do Galo hoje. O Cruzeiro vive um momento melhor no campeonato, a tabela diz isso, os números dizem isso. Mas eu não vejo favorito para esse jogo, diante dos confrontos que a gente já teve no ano até aqui, equilíbrio, uma vitória para cada lado, um empate. E tudo isso que a gente está falando a respeito do Cruzeiro ser melhor no campeonato, e 7 pontos acima do Atlético, uma equipe que jogando no Mineirão tem 100% de aproveitamento. Tudo isso vai até o momento que o árbitro apitar e que a bola começar a rolar, porque desse momento em diante começa uma nova história a ser escrita. Então eu entendo um equilíbrio para este clássico de amanhã. Se a KTO diz que o Cruzeiro é favorito, não sou eu que vou discordar dela. Favoritaço, até porque eu nunca discordo da KTO. Né, então, se a KTO eu até diz, desafio, mas discordar não jamais. sou eu que vou discordar dela. O Gabriel soltou um favoritaço aqui, Thiago. Favoritaço. 38 para 3,50, não Ele é era? mais maluco que eu. É uma odd bem diferente. É uma odd bem diferente, na minha Cruzeiro opinião. é favoritaço pra você? Na minha humilde opinião, favoritaço. E o Gustavo Scarpa também já elogiou os caras e falou que esse é o melhor futebol do Brasil, né, galera? Isso aí é uma armadilha, né, do Scarpa, Quem né? sou eu pra poder falar? Claro que é. Isso é complicado. Aí você fala que o time é favorito, você deixa o torcedor lá do lado B puto por quê? Você diminuiu o time, o lado A puto tá zicando o time. Se tornou o melhor futebol do Brasil na quarta-feira. Não, se tornou nos últimos 2 meses. Porque essa declaração do Scarpa não veio antes. Por quê? Porque o Isso aí é mais velho do que andar pra frente. Peraí. A declaração do Scarpa só veio agora porque o só clássico foi é agora. perguntado agora. Clássico é agora. Ele não vai chegar, abrir uma live e falar assim, gente, ó, tô vendo aqui o Cruzeiro é o melhor do Brasil. Pra mim ele poderia fazer isso, mas não vai Obrigado fazer isso, pela explanação. não vai fazer Atlético isso. e Bragantino e Scarpinha, e o Seabra. Não é isso. tem Você jeito. falou que isso é o quê? Não tem jeito. Uma... Mais velho que andar pra frente. Não. Artimanha. Artimanha. Armadilha. Como é que o Cruzeiro escarpa dessa armadilha? Que boa, hein, Luciano, hein? Luciano Dias. Fabrício Valdes. O Luciano Dias Aqui nós também temos dois. tem O uma... Luciano é o Fabrício, pra criar essas merda. É não escutar tudo que vem de fora, né? Eu acho que até algo muito natural desse período de pré-clássico é se afastar de tudo, do que vem, do que chega, das alfinetadas. Mas ali na questão do Scarpa, eu de verdade que eu vi ele colocando algo que a gente já vem falando há um bom tempo. Já tem algumas rodadas que a gente tem apontado o Cruzeiro apresentando um futebol de muita qualidade, que chama muita atenção e que dentro de campo tem rendido para isso. Ponto fora da curva, o jogo contra o Fortaleza, o jogo contra o Criciúma. Você vai pontuando que é mais que natural que vai existir esse tipo de oscilação. O Cruzeiro não pode pegar uma sequência muito ruim dentro do campeonato. Mas hoje, a gente analisando o futebol, o trabalho, eu já disse aqui já algumas rodadas que para mim o Seabra faz o melhor trabalho do Campeonato Brasileiro. E vendo o futebol, vamos pegar um recorte dos últimos 10 jogos. Eu coloco sim o Cruzeiro apresentando o melhor futebol. E isso é natural dentro do campeonato. No início pegou o início do campeonato, não pegou, Thiagão? Pegamos. No início do campeonato, a gente falou assim, o Atlético apresenta o melhor futebol. Aí depois virou o Botafogo apresenta o melhor futebol. E é muito natural. O Flamengo apresenta o melhor futebol. Porque isso é... O Luxemburgo deu um ensinamento pra gente que é muito importante. Dentro do campeonato de pontos corridos, é importante fazer combos de 3 partidas.
Você vai fechando seu campeonato em combos de 3 partidas. E para analisar o bom futebol, às vezes a gente pode fazer esse recorte também, de pegar 5 partidas, 3 partidas, vai fazendo combos, pequenos combos. E nesse recorte hoje do Campeonato Brasileiro, eu concordo com o Scarpa. E eu acho que não é nenhuma armadilha, uma falácia simplesmente para colocar coisa na cabeça do torcedor do Cruzeiro ou do próprio time do Cruzeiro, que eu acho que isso nem chega até eles. Mas enfim, eu vejo hoje o Cruzeiro com o melhor futebol do que o Atlético. O que aconteceu na quarta-feira pode e deve ser importante, não só para o torcedor atleticano, mas como para o Atlético também. O Atlético apresentou um molde que era aquilo que o torcedor esperava sendo comandado pelo Milito. Então, isso também pode ser importante para o Atlético. Mas, falando de favoritismo ou de um time melhor para apostar na KTO, para colocar meu dinheirinho, era no Cruzeiro. O bom que o Gabriel Marques, ele é destemido. Ele já meteu um favoritaço. E aí ele meteu um favoritaço e sustentou a opinião dele com as odds da KTO. Isso que eu chamo de inteligência. Exato. Parceria também, né? E outra coisa importante é porque os reforços, vamos lá, o Cruzeiro tem Mateuzinho. Isso. Mateuzinho encaixou igual uma luva, certo? Cássio, gigante Cássio. Encaixou igual uma luva. Caio Jorge ainda não engatou muito, mas o Lautaro Dias eu gosto pra caramba, ele tem ferramentas. Também. E por isso, enquanto isso, o Atlético, o Bernard ainda não encaixou naquele meio campo e o Zarate tá voltando em seleção. O Lautaro Dias, cara, ele pode te enganar o Bernard, eu acho que um momento ele vai encaixar, um jogo ruim dele foi o jogo que o Atlético perdeu pro Criciúma. Ruim. O jogo de quarta-feira já foi bom. Sim. E os outros jogos também tinham sido uma média. O Matheus Pereira também teve uma adaptação difícil. O Criciúma foi péssimo, né? Eu não acho que sejam só os reforços. O Cruzeiro tem 2 jogadores que a gente olha pra eles e fala, esses caras são os melhores do país hoje, nas posições que ele joga. Um, pra mim, ele é o melhor mesmo do país, que é o Matheus Pereira. O outro é o melhor na posição que ele joga, que é o William. Então, você olha pra esse Cruzeiro, você fala, cara, os caras estão jogando muito. E, além disso, tem um encaixe com o Fernando Seabra, que é um absurdo. O Cruzeiro tá jogando muita bola. Já é de um tempo. É que assim, o Cruzeiro, se a gente pegar o retrato mais recente, a gente tem 45 minutos do Cruzeiro ruins contra o Fortaleza, sendo que os 45 minutos iniciais foram de amplo domínio, e um jogo irretocável do Atlético contra o CRB. Eu reconheço a fragilidade do adversário que o Atlético enfrentou. Eu reconheço a força do adversário que o Cruzeiro enfrentou. Só que a gente, se pegar o retrato recente, o Cruzeiro saiu pior do jogo mais recente do que o Atlético saiu. Mas ainda assim, o Cruzeiro, pra mim, nesse clássico, é o favorito diante do Atlético. O que não quer dizer que vai vencer. É isso. Mas daqui a pouco nós vamos fazer aqui uma comparação, um comparativo entre os jogadores, para ver quem de fato tem mais qualidade, posição por posição. Daqui a pouco nós vamos fazer... O que você falou, Gabriel? Te cortei. Uma carta na manga que eu tenho aqui, que o Milito não vai ter um reforço para essa partida. Que é do outro lado, tem o Pardalmon, né? Que do 3-1, ele acabou com um zagueiro só no jogo. Qual que é o outro lado? Pardalmon. O Pardalmon. Olha, ele tá usado hoje. O Nicolas Arcamon, então, não está mais entre nós, graças a Deus, Deus o tenha. E que isso, Gabriel? Não, entre nós aqui em Minas Gerais. Continua Minas Gerais, bem, no Brasil, aqui no Campeonato Brasileiro. Saiu de Minas Gerais, morreu pra você, né, Gabriel? Acabou. Saiu dos três de Minas, morreu pra mim. Saiu dos 3 daqui de Minas, ó. Então o Pardalmon já não está entre nós, tá agora seguindo a sua carreira fora daqui. Então tem um técnico de verdade hoje no Cruzeiro. O cara matou lá, cara. Não, o cara tem 42 anos, meu irmão. Deixa eu mandar um abraço aqui pro saudoso fulano de tal, o cara assistindo o programa. Aí eu trabalhava com a Laí Rodrigues, lembra dele? A Laí falou assim, saudoso porque ele morreu? Eu falei, não, é porque eu tô com saudade dele. Cara, já aconteceu o contrário, né? De mandarem abraço. A Leila Lopes. A Leila Lopes. Você que não tô sabendo, conta pra Um mim. abraço pra Leila Lopes. Leila Lopes morreu. Ela morreu. Leila Lopes. Ela morreu. Mas quem mandou um abraço pra ela? Foi Kim Malu. Uma apresentadora. Eu vou olhar dessas, aqui. Dessas da tarde. Da Esses televisão programas da brasileira. tarde. Maravilhosos. Sônia Abrão? A casa Teve também um tem dia um. desse que a mulher no podcast falou que gostaria de conhecer o Tim Maia. Tim Maia, ela chorou, cara, quando ficou sabendo que ele tinha morrido. Claudete Troiano. verdade? Claudete Troiano. Claudete Foi verdade, pô. Troiano. Boa tarde, falei lá. Olha aqui, pessoal, deixa eu dar um recado aqui. Daqui a pouco vamos fazer aqui um comparativo entre as escalações, as prováveis escalações, para a gente ver quem tem mais qualidade. Mas falando aqui pode ser para quem tem menos. Então é isso aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Atlético Mineiro, informações exclusivas e atualizadas. Será que Maurício Lemos vai pro Vasco? Deixa aqui nossa opinião. E aí,
Estão falando aí que o Cruzeiro tem o melhor time, melhor futebol do que o Galo. Vocês concordam com esses caras? Eu não concordo, não. Acho que é uma lorota para ter assunto, para poder falar. Esses caras gostam de polêmica. Acho que é isso. Então, enfim, um grande abraço, tamo junto.